pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Daiana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e o vídeo de hoje é para falar sobre o segundo diagnóstico fechado na nossa família de autismo. Bom, esse diagnóstico é da minha sobrinha, minha afilhada, filha da minha irmã, ou seja, prima de primeiro grau da Manu. Por que eu resolvi fazer este vídeo para vocês? Porque a prima da Manu, a Titi, né, a gente chama ela assim, ela tem características bem diferentes da Manu. Os sinais da Titi foram sinais diferentes da Manu. Toda a trajetória do diagnóstico dela foram bem diferentes, foram bem únicos. E eu acho interessante falar isso para vocês verem como que é amplo o autismo, como que o espectro autista tem um leque enorme de características, de situações para serem fechados o diagnóstico. Assim como várias famílias já me relataram que se identificaram com as características da Manu, que os sinais do autismo da Manu, que eu já relatei em outros vídeos, acendeu neles uma luzinha de que precisavam ir atrás de algum profissional para entender os motivos dos comportamentos dos filhos dele. Eu acredito que as características para fechar o diagnóstico da Titi também vão ajudar muitas outras famílias, tá bom? Mas antes de começar a falar sobre isso, eu já vou pedir para vocês, gente, deixa o like de vocês no botãozinho de gostei, se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito, isso ajuda muito o nosso canal a crescer, e compartilha esse vídeo, tá bom? Compartilha nos grupos do WhatsApp, no Facebook, vocês não fazem ideia de como isso ajuda, porque quanto mais curtidas, mais compartilhamentos, o YouTube entende que esse vídeo pode ser útil para outras famílias que no campo de pesquisa jogam temas relacionados ao autismo, tá certo? Vamos lá, pessoal. A Maria Luísa, a nossa Titi, está com 2 anos e 6 meses. E há alguns meses ela já iniciou as terapias, como fonoterapia ocupacional. Essa intervenção precoce é devido pela gente já ter percebido que ela estava, assim, com atrasos no desenvolvimento. As profissionais que acompanham a Titi, elas já tinham levantado a hipótese de um diagnóstico de autismo. E a gente, com a experiência, todo o conhecimento que a gente tem, também já esperava que esse seria o diagnóstico que seria fechado dela. Algumas pessoas podem pensar assim, bom, para sua irmã tá sendo mais fácil, porque ela já sabe o que é o autismo, ela já tem a experiência com a sobrinha dela, então ela já tá tirando de letra. Gente, não funciona assim. Cada história é única. Eu passei situações com a Manu que a minha irmã não passou. Porém, ela também tem passado várias situações com a Titi que eu também não passei com a minha filha. Então, tudo tá sendo novo pra gente. É claro que ter um pouco de noção do que é o autismo vai ajudar muito a minha irmã a seguir pelo caminho certo. Mas os desafios são os mesmos e os desafios são grandes, sim. Bom, 2 situações fizeram com que a gente questionasse esse diagnóstico da Titi, né? E poderia ter atrasado também se a gente não estivesse tão atento a todos os sinais que a Titi apresentou. O primeiro deles, com certeza, é um que várias outras famílias também estão se questionando, que é a pandemia. A Titi tem 2 anos e 6 meses. Boa parte da vida dela, ela tá em isolamento social. Então, a Titi, ela nunca foi numa festa, ela começou a frequentar a escolinha, mas a escolinha ainda tem toda aquela questão de manter o mínimo de contato possível, então não tem tanta interação como tinha antes. A Titi quase não pode sair num parque, numa praça, visitar pessoas, brincar com crianças, porque ela está sempre em isolamento, como todo mundo, né? Então a gente fica nesse questionamento. E aí? Esses atrasos de desenvolvimento da Titi, eles podem ter sido aumentados ou influenciados por causa da pandemia, por ela não ter conseguido receber todo o estímulo que, por exemplo, a Manu recebeu quando tinha a idade dela, que uma outra criança há anos atrás recebeu quando tinha a idade dela. Por mais que a minha irmã seja muito dedicada e sempre brincou e estimulou demais a Titi, era impossível que ela conseguisse dar para a Titi todo o suporte, toda a variedade de situações que se a gente não tivesse numa pandemia. Mas
isso cai um pouco em terra quando você começa a fazer aquela comparação, digamos assim. A gente fala, não se deve comparar, mas a gente compara, isso é inevitável, né? Então, quando a minha irmã começou a comparar com outras crianças da mesma idade da Titi, filhos de amigos, filhos de parentes, começou a notar que, sim, todas as crianças estavam sofrendo por causa da pandemia. Porém, a maioria estavam conseguindo se desenvolver, pelo menos dentro do esperado, né? E a Titi não, sempre a Titi estava um pouquinho mais atrasadinha do que as outras crianças. Então, essa questão da pandemia a gente cancelou. Uma outra questão que complicou demais, e é nisso que eu falo para vocês, cada pessoa tem as suas lutas, cada pessoa tem a sua história, foi a Titi, ela nasceu com um probleminha, se eu não me engano, Nelly, minha irmã, me desculpa se eu não souber explicar essa parte perfeitamente, tá? Mas, pelo que eu entendi, é uma formação, o estômago dela não estava totalmente maduro quando ela nasceu. Então, ela tinha problemas muito grandes de refluxo. Toda criança tem refluxo? Sim, toda criança, mas no caso da Titi era muito, muito mesmo. E o que aconteceu? A minha irmã precisou ter todo um acompanhamento médico para que a alimentação da Titi não fosse prejudicada, já que ela gorfava a maior parte do leite que ela mamava. Então, assim, era tudo um processo muito longo, muito delicado para que a Titi se mantivesse alimentada. Então, por exemplo, se um bebê se alimenta a cada 2 horas de 150 ml de leite, a Titi tinha que a cada 40 minutos tomar 50 ml. E esses 50 ml tinha que ser dado muito devagar. E depois que a Titi mamava, tinha que manter ela o mais calma possível, para que ela não se agitasse, para evitar que ela gorfasse muito, ou pelo menos que se gorfasse não fosse uma quantidade que prejudicasse ela. A Titi, ela era um bebê muito irritado, assim como a Manu também foi um bebezinho muito irritadinho, chorava bastante, mas no caso da Titi, o médico explicou, ela estava sempre tendo refluxo, e é uma coisa desagradável, é uma coisa que queima a garganta, deixa o estômago enjoado, deixa a criancinha, então é lógico que ela estava sempre irritada. Quando a Titi entrou na fase da alimentação sólida, da introdução alimentar, também foi um momento bem complicado, porque tudo dela tinha que ser muito processado, muito amassadinho, dado muito devagar para ela. Então, aquele período em que a criança está experimentando várias coisas novas, pedacinho, trabalhando a mastigação, trabalhando a independência de se alimentar sozinha, de segurar pedaços de alimento e comer sozinha, a Titi não pôde fazer na idade esperada, porque tudo dela tinha que ser muito processado. A minha irmã foi uma guerreira nessa fase, porque era tudo muito delicado mesmo. Graças a Deus, hoje ela está ótima, come super bem, come até demais, ela é linda, é uma princesa, mas foi uma fase muito complicada, e sem dúvida a minha irmã teve em algum momento aquele questionamento de, e aí, eu deixo esse atraso no desenvolvimento dela, na alimentação, ou dou prioridade para o tratamento da saúde dela? E é claro que ela optou pelo tratamento da saúde da Titi, né? Então, e assim, a gente pensa que é só a questão da alimentação, mas esse aprendizado de mastigação, de fortalecimento do músculo, dessa independência, trabalham várias outras coisas, trabalham coordenação motora, a musculatura da língua para desenvolvimento da fala, várias coisas mesmo, né? Então, essa questão do refluxo da Titi também fez com que a gente questionasse, e aí, são características do autismo ou esses atrasos do desenvolvimento são devidos a esse problema de refluxo que ela tinha? Outra coisa, quando a Titi terminava de comer, normalmente a criança, ela termina de comer, já sai correndo, vai brincar. A gente não, tinha que tentar manter ela o mais quietinha possível para que ela não tivesse o refluxo, né? Então, todas essas coisas, com certeza, contribuíram sim, né? Mas, graças a Deus, a minha irmã, muito atenta, ela
investigou tudo, ela foi atrás de bons profissionais, ela levantava todas as hipóteses, desde pandemia, desde o refluxo e todos os atrasos do desenvolvimento, fazia todos os comparativos junto com os profissionais e, graças a Deus, ela conseguiu ainda assim ter um diagnóstico precoce da Titi. E agora é correr atrás, né? Se Deus abençoar, e com certeza vai abençoar, a Titi vai ter um desenvolvimento ótimo, porque a minha irmã é super guerreira, super batalhadora e tá correndo muito atrás. Ela teve um diagnóstico cedo, isso vai ser sempre muito favorável. Quanto mais cedo se inicia as intervenções, quanto mais cedo você muda dentro da sua casa as rotinas, facilitando, priorizando a criança, mais resultados a criança tem. E, sem dúvida nenhuma, a Titi vai ser outra estrelinha que nem a Manu, iluminada, sapeca, brincalhona, tá? Bom, é isso, pessoal. Eu queria estar fazendo um comparativo dos sinais do autismo da Manu e os sinais do autismo da Titi, para vocês verem como que o espectro, ele é amplo, mas esse vídeo vai ficar muito grande. Então, eu vou gravar um segundo vídeo falando para vocês sobre as características da Manu e as características da Titi. Tá certo, pessoal? Um grande beijo e tchau!